Eu ainda sinto o cheiro daquele perfume barato que ela usava, um aroma enjoativo de baunilha, misturado com a frieza de uma traição que me consumiu por dentro. Aquele cheiro ficou impregnado nas minhas roupas, no meu travesseiro, no ar da nossa sala de estar, a sala que prometemos encher de risadas e de livros. Eu o encontrei, a ele, o amor que pensei ser a âncora da minha vida, Felipe, abraçando aquela sombra loira no meio da tarde, a luz do sol de inverno revelando a poeira dourada flutuando entre eles. E naquele instante, o mundo parou de girar. Meu coração não se partiu. Ele se estilhaçou em milhões de fragmentos de vidro afiado. Mas para entender a dimensão daquela dor, é preciso voltar ao início, ao tempo em que o amor era a única verdade que eu conhecia, antes que a família dele decidisse que meu lugar não era ao lado de seu precioso herdeiro. Antes de eu mergulhar fundo nesta história de amor e ruína, preciso de um favor de você, que me ouve agora, que sente essa pontada de curiosidade e talvez de identificação. Se você já amou alguém a ponto de sacrificar sua própria paz, ou se já sentiu o peso do julgamento alheio sobre suas escolhas, eu te peço, curta este vídeo, compartilhe-o com alguém que precise de uma história de força e inscreva-se no canal para não perder as próximas confissões. E me responda nos comentários, agora mesmo, antes que eu prossiga. Você acredita que o amor verdadeiro pode sobreviver à pressão e à maldade de uma família inteira? Deixe sua resposta, e vamos ver se o meu final fará você mudar de ideia. Eu conheci Felipe em um dia chuvoso de outono, daqueles em que o céu parece desabar em melancolia cinzenta. Eu estava na biblioteca da universidade, lutando contra a terceira xícara de café frio e a física quântica. Ele esbarrou em mim no corredor das pilhas de livros, derrubando meus cadernos e, de alguma forma, o copo de café que eu segurava. O líquido escuro se espalhou como uma mancha de tinta na minha blusa branca favorita. Eu estava prestes a explodir, frustrada e exausta, mas quando levantei os olhos, a raiva se desfez. Ele tinha os olhos mais azuis que eu já vira, de um tom profundo e sincero, e um sorriso que parecia pedir desculpas por todos os erros do mundo. "Pelo amor de Deus, me perdoa", ele disse, a voz grave e cheia de uma doçura inesperada. Ele parecia genuinamente aflito. "Eu sou um desastre ambulante. Deixe-me pagar a lavanderia, ou melhor, comprar uma blusa nova." Eu ri, um riso rouco que surpreendeu até a mim mesma. "Aceito o convite para um café decente, se você prometer não me derrubar novamente." E foi assim que começou. Não com fogos de artifício ou declarações grandiosas, mas com um café desajeitado e um pedido de desculpas. Naquele primeiro encontro, conversamos por mais de 4 horas. Descobri que Felipe era estudante de arquitetura, vinha de uma família tradicional e absurdamente rica da cidade, e tinha um senso de humor peculiar que se encaixava perfeitamente no meu cinismo. Ele me ouvia de uma forma que ninguém nunca tinha ouvido. Não era apenas audição, era absorção. Ele absorvia minhas palavras, meus medos, meus sonhos de ser escritora, e os devolvia em forma de incentivo puro. Em poucas semanas, estávamos inseparáveis. O amor com Felipe não foi um evento gradual, foi uma inundação. Ele inundou minha vida com cores vibrantes e uma segurança que eu nunca soubera que precisava. Lembro-me da primeira vez que ele me levou para a casa dele. Não era uma casa, era uma mansão. Portões de ferro forjado, jardins impecáveis e o silêncio opressor da riqueza antiga. Eu, Bruna, filha de uma professora de escola pública e um eletricista, senti o peso daquele lugar me esmagando antes mesmo de passar pela porta. Ele me tranquilizou, segurando minha mão com firmeza. "Bruna, este é apenas um prédio. O que importa está lá dentro. E o que importa para mim está aqui fora, comigo." O que ele considerava o que importava, no entanto, era a mãe dele, Dona Elvira. Dona Elvira era uma mulher de elegância glacial. Ela usava terninhos de seda, tinha cabelos impecavelmente arrumados
e um olhar que avaliava o seu valor monetário e social em menos de 3 segundos. Ela me cumprimentou com um beijo seco no rosto, que cheirava a lavanda cara e desaprovação sutil. "Então você é a Bruna", ela disse, medindo-me de cima a baixo. "Felipe fala muito de você. Ele sempre foi muito entusiasmado com as novidades." A palavra novidades soou como brinquedos passageiros. Naquele primeiro jantar, a tensão era palpável. Eu estava tentando ser a Bruna mais polida e inteligente possível. Eu falava sobre meus estudos, sobre a literatura russa que eu amava, sobre a importância da arte na sociedade. Dona Elvira apenas assentia, enquanto cortava sua carne com precisão cirúrgica. "É fascinante, querida." Ela finalmente interrompeu, com um sorriso de pena. "Mas Felipe precisa de alguém com os pés no chão. Alguém que entenda os negócios da família." Literatura é um passatempo adorável, mas é um luxo que nem todos podem pagar, não é mesmo? Felipe tentou intervir, a voz ligeiramente irritada. "Mãe, Bruna é brilhante e vai ser muito bem-sucedida no que escolher." "Claro que sim, filho," ela respondeu, sem tirar os olhos de mim. "Mas o sucesso tem muitas faces, e a nossa família precisa de alianças, não de distrações. Bruna, em que área seu pai trabalha novamente?" Eu senti meu rosto esquentar. "Ele é eletricista, Dona Elvira." "Autônomo. Ah, que prático," ela murmurou. E a conversa mudou para o próximo cruzeiro da família para a Grécia. Eu me senti minúscula, como uma mancha de café na toalha de linho branco deles. Felipe me pediu em namoro naquela noite, no carro, sob a luz fraca dos postes. Ele me beijou com urgência, como se quisesse apagar o gosto amargo da rejeição de sua família, com a doçura do seu amor. Eu aceitei, é claro. Eu estava cega pela paixão e pela crença ingênua de que o amor superaria qualquer obstáculo, até mesmo uma matriarca com uma conta bancária maior que a minha cidade natal. Os meses seguintes foram uma montanha-russa emocional. Quando estávamos sozinhos, éramos perfeitos. Tínhamos nossos rituais, assistir a filmes antigos, cozinhar macarrão com molho vermelho picante e longas caminhadas noturnas onde ele planejava o futuro da nossa casa, desenhando janelas e varandas imaginárias no ar frio. Mas a sombra de Dona Elvira e do patriarca, seu Ricardo, pairava sobre nós como uma nuvem tóxica. A interferência começou sutilmente. Felipe, que estava prestes a se formar, era pressionado a trabalhar exclusivamente na construtora da família. "Você precisa de foco, Felipe. Não pode ficar saindo toda hora para inspiração literária com a Bruna", seu Ricardo dizia, a voz grave e autoritária. Felipe começou a ter que desmarcar nossos encontros. Pequenas coisas no início. Um almoço cancelado. Uma viagem de fim de semana adiada por compromissos urgentes com o pai. Eu tentava ser compreensiva, mas a frustração crescia como uma erva daninha em meu peito. Certa vez, Dona Elvira ligou para Felipe enquanto estávamos em um jantar romântico, no nosso restaurante favorito, aquele italiano apertado e barulhento que cheirava a alho e vinho tinto. "Felipe, o que você está fazendo? Temos convidados aqui." A voz dela era alta o suficiente para que eu ouvisse do outro lado da mesa, cortando o meio da minha frase sobre o enredo de um livro. "Você sabe que a família Albuquerque está aqui. A Marina está perguntando por você. É importante que você apareça, filho." Marina. O nome dela era um fantasma constante. Marina era a filha de um dos sócios mais importantes do império de seu Ricardo. Rica, elegante e, segundo Felipe, completamente sem graça. Mas, para Dona Elvira, Marina era a personificação da estabilidade e da aliança comercial perfeita. Felipe, visivelmente envergonhado, tentou argumentar. "Mãe, eu estou com a Bruna. É importante para mim." "Importante?" A risada dela era seca, sem humor. "Mais importante do que o seu futuro? Mais importante do que a sua responsabilidade? Você está jogando fora todas as oportunidades por causa de um
de um romance de faculdade. Ele desligou o telefone e olhou para mim, os olhos cheios de desculpas que ele não conseguia verbalizar. Eu sinto muito, Bruna. Eu preciso ir. Meu pai, ele vai explodir se eu não aparecer. Eles estão te usando, Felipe, eu disse, a voz baixa e tremendo. Eles estão usando a Marina e os negócios para te afastar de mim. Não é assim. Eu te amo, ele disse, tentando pegar minha mão. Eu recuei. Amar não é o suficiente se você não puder lutar por mim. Amar não é o suficiente se você for me deixar sozinha toda vez que sua mãe estalar os dedos. Ele foi embora naquela noite e eu fiquei ali, encarando o prato de massa fria. O cheiro de alho, que eu amava, de repente me enjoou. Senti uma solidão tão profunda que parecia física. As pressões se intensificaram com o tempo. Não era mais apenas Dona Elvira, era o sistema inteiro da família dele contra mim. Eu era o elemento disruptivo, a garota de origem humilde que ameaçava o planejamento de gerações. Certa vez, durante uma festa de aniversário de seu Ricardo, fui obrigada a ouvir uma de suas tias, uma mulher de joias enormes e nariz empinado, me perguntar: "E o que você faz, querida? Você trabalha ou apenas espera pelo Felipe?" Eu respondi com a voz firme que estava terminando minha faculdade e já tinha começado a trabalhar como assistente de edição em uma pequena revista. "Ah, que modesto!" ela sorriu, um sorriso que não alcançava os olhos. "Mas você sabe, Bruna, o Felipe vai assumir o comando em breve. Ele precisará de uma esposa que possa organizar eventos de caridade, falar com investidores internacionais, tarefas de gente grande. Você se sente preparada para esse tipo de responsabilidade?" Eu senti o veneno escorrendo daquelas palavras. Elas não estavam perguntando sobre minhas qualificações. Estavam me dizendo que eu era insuficiente. Eu me virei, procurei Felipe e o encontrei em uma conversa animada com Marina, que estava vestindo um vestido de seda impecável, rindo de forma sedosa de alguma piada dele. A imagem me perfurou. Naquele momento, ele parecia pertencer àquele mundo de riqueza e fachada, e eu era apenas uma intrusa. Naquela noite, tivemos a primeira briga feia. "Você viu como eles estavam me tratando?" Eu gritei, assim que entramos no meu pequeno apartamento. O cheiro de jasmim do meu sabonete parecia lutar contra a opulência que eu havia trazido da casa dele. "Eles são assim, Bruna, é o jeito deles." Ele tentou me acalmar, abraçando-me. Eu me afastei. "Não, Felipe. O jeito deles é me diminuir, e o seu jeito é permitir. Você ficou lá, rindo com a Marina, enquanto sua tia me tratava como uma serviçal. Eu estava tentando fazer a paz, Bruna. Se eu confrontá-los, tudo piora. Meu pai pode cortar meu acesso aos projetos. Nós precisamos do dinheiro dele, Bruna, para o nosso futuro. Eu não preciso do dinheiro deles." Eu estava chorando agora, lágrimas quentes e amargas escorrendo pelo meu rosto. "Eu só preciso de você, lutando por nós. Você está escolhendo a paz deles em vez da nossa felicidade." Ele me olhou e pela primeira vez vi a derrota em seus olhos azuis. Não era apenas cansaço, era a rendição. "Eu não sei o que fazer", ele sussurrou, a voz quebrada. "Eu não consigo perder tudo. Eu trabalhei a vida inteira para isso. É o meu legado. E eu? Eu sou o quê? Um obstáculo para o seu legado?" Ele não respondeu. O silêncio era a resposta mais dolorosa. A partir daquele ponto, a família de Felipe mudou a tática. Eles pararam com as alfinetadas sutis e passaram para a manipulação direta, focando em Felipe e minando a confiança dele em mim. Dona Elvira começou a ligar para ele de madrugada, alegando ataques de ansiedade e dores no peito. "Seu pai está estressado com os negócios, Felipe, e você, meu único filho, está me dando desgosto com essa sua escolha irresponsável. Você vai me matar de preocupação." O peso da culpa era uma arma poderosa. Felipe, que sempre foi um filho devotado, começou a sucumbir. Ele ficava pálido, exausto, dividido entre o dever e o desejo. Certa manhã,
Ele apareceu no meu apartamento, sem avisar. Estava com a barba por fazer e seus olhos pareciam vazios. Ele se sentou na beirada da minha cama, segurando a cabeça entre as mãos. Eles me deram um ultimato, Bruna. Ele disse, a voz rouca. Meu pai descobriu que eu estava procurando um emprego em outro escritório, fora da construtora. Ele disse que se eu não me comprometer com o futuro que eles planejaram, ele me deserdará. E Bruna, ele vai cortar o financiamento da minha faculdade. Faltam apenas 6 meses. Eu me sentei ao lado dele, sentindo o terror frio me percorrer. Nós daremos um jeito. Eu posso trabalhar mais. Nós podemos pagar as mensalidades, mesmo que demore mais tempo. Ele balançou a cabeça. Você não entende o orgulho deles. Não é sobre o dinheiro, Bruna. É sobre o controle. Se eu aceitar esse ultimato, eu tenho que provar que estou crescido. E para eles, estar crescido significa estar com Marina. A palavra Marina era um peso morto entre nós. O que você está me dizendo, Felipe? Eu mal conseguia respirar. O ar no quarto parecia ter se tornado espesso. Ele me olhou, e a dor em seus olhos era genuína, mas era a dor de quem está se preparando para uma amputação necessária. Eles querem que eu anuncie o noivado com Marina no jantar de Natal. Em troca, eles garantem minha posição como CEO Júnior em 2 anos e compram o apartamento que nós sempre sonhamos. Ele confessou, as palavras cuspindo como veneno. Eu não chorei. Eu fiquei em silêncio. Um silêncio ensurdecedor, onde eu podia ouvir cada batimento cardíaco descompassado e o sangue pulsando em minhas têmporas. E o que você disse? Eu disse que precisava de tempo, mas eles não me deram tempo. Eles disseram que a resposta tem que ser dada hoje, até o meio-dia. Olhei para o relógio na parede. Eram 11h45 da manhã. 15 minutos. Nossa história de amor havia sido reduzida a um prazo de 15 minutos. Você vai fazer isso? Perguntei. Minha voz era calma, quase fria. Ele se levantou, andando de um lado para o outro. Eu não sei como viver sem eles, Bruna. Eu não sei como ser pobre, como começar do zero. Eu fui criado para isso. Eles me deram tudo. E eu te dei meu coração. Eu sussurrei. Eu te dei a minha alma. E você vai trocar tudo isso por um cargo e um apartamento? Eu farei o que eles querem. Mas eu não vou deixá-la. Nós podemos continuar, Bruna, em segredo. Eu vou casar com Marina, mas é só por fachada. É só pelo negócio. Você é o meu verdadeiro amor. Nós podemos ser amantes. O choque me atingiu como um raio. Aquele homem, que eu amava mais do que a mim mesma, estava me pedindo para me tornar sua amante, a sombra escondida, enquanto ele vivia a vida perfeita com a mulher que sua mãe escolhera. Eu me levantei e a minha calma desapareceu, substituída por uma fúria gelada. Saia daqui, Felipe, eu disse, apontando para a porta. Bruna, por favor, me escute. É a única forma de ficarmos juntos, ele implorou, tentando me tocar. Eu dei um passo para trás. Ficar juntos? Você acha que eu sou o quê? Sua segunda opção? Um brinquedo para quando a sua vida perfeita ficar entediante? Eu sou Bruna. Eu sou a mulher que te amou de verdade, que te desafiou a ser melhor. Eu não serei sua concubina, escondida nas sombras, esperando que você encontre tempo entre suas reuniões de negócios e seus jantares de gala com a sua esposa. Ele chorou, lágrimas silenciosas escorrendo pelo seu rosto de menino. Eu te amo, Bruna. Eu juro. Se você me amasse, eu disse, as palavras cortando o ar, você teria me escolhido. Você teria queimado as pontes com eles e vindo morar comigo no meu apartamento minúsculo. Mas você não o fez. Você escolheu o conforto, o poder, o nome. Vá. Vá se casar com a Marina. Seja o CEO Júnior, mas nunca mais diga que me amou. Ele saiu em silêncio, a porta se fechando com um clique seco que ecoou em minha alma. Naquela tarde,
O anúncio oficial do noivado entre Felipe e Marina saiu em todos os jornais de sociedade. Eu estava no meu sofá, com a revista de fofocas na mão, e a imagem dele sorrindo ao lado dela, uma mulher que parecia feita de porcelana fina e sem vida, foi a confirmação final da minha ruína. Eu desabei. Não foi um choro, foi um luto visceral. Eu chorei por dias, sem comer, sem dormir, sentindo a dor física da perda. Meus amigos tentaram me ajudar. Minha mãe veio e ficou comigo, mas a escuridão era muito profunda. Eu sentia que não apenas perdi um amor, mas perdi a fé na minha própria capacidade de ser amada. A voz de Dona Elvira ecoava em minha cabeça. Literatura é um luxo que nem todos podem pagar. O meu amor por Felipe, para eles, era apenas um luxo descartável. O tempo passou, lento e doloroso. Eu me forcei a levantar, a terminar a faculdade, a focar no trabalho. Eu canalizei toda a minha raiva, minha tristeza e minha decepção para a escrita. Eu escrevia sobre a dor, sobre a hipocrisia, sobre como a riqueza pode ser uma sela de ouro que sufoca os sentimentos mais verdadeiros. 2 anos se passaram sem que eu tivesse qualquer contato com Felipe. Eu mudei de apartamento, troquei meu número de telefone. Eu queria apagar qualquer vestígio dele. Então, veio o dia em que eu o vi novamente. Foi em um café no centro, perto do meu novo emprego. Eu estava na fila, pedindo um café forte, e ele estava sentado em uma mesa de canto, sozinho. Ele estava diferente, mais magro, com o cabelo um pouco mais longo, e a felicidade que costumava brilhar em seus olhos azuis havia se apagado. Ele me viu e se levantou imediatamente, o rosto se iluminando com uma mistura de surpresa e desespero. "Bruna", ele sussurrou. Meu nome em sua boca era um som quase doloroso. Eu respirei fundo, mantendo uma fachada de frieza profissional. "Felipe, como vai?" "Como eu vou?" Ele riu, um som sem alegria. "Eu sou o CEO Júnior. Eu me casei com a Marina. Eu vivo a vida que eles planejaram. É um inferno." Eu não disse nada, apenas o observei. Eu sinto sua falta todos os dias. Eu cometi o maior erro da minha vida. O dinheiro não significa nada. O poder não significa nada. "Eu não sou feliz, Bruna." "Você fez a sua escolha, Felipe," eu disse, pegando meu café e evitando seu olhar. "Eu não sinto pena de você. Você trocou o amor por conforto. As consequências são suas." Ele se aproximou e eu senti o cheiro de seu perfume familiar, misturado com um novo cheiro de arrependimento. "Marina e eu, não funciona. Ela sabe que eu não a amo. Meus pais controlam tudo, Bruna. Eu sou um fantoche." "E o que você espera que eu faça com essa informação?" perguntei fria. "Que eu te console. Eu reconstruí a minha vida do zero, sozinha. Eu não vou destruir tudo de novo para ser o seu ombro de choro." Naquele momento, enquanto ele estava vulnerável e desmoronando, eu senti uma pontada de vingança. Mas, mais forte do que a vingança, era a certeza de que eu merecia mais. Eu merecia um amor que me escolhesse abertamente, sem condições ou chantagens. "Eu te amo, Bruna," ele repetiu, a voz embargada. "Eu não te amo mais, Felipe." Eu menti. Não era totalmente verdade. A cicatriz ainda doía, mas o amor havia se transformado em um tipo de memória fria. Eu amei o homem que eu achei que você seria. O homem que teria coragem de lutar por mim. Aquele homem nunca existiu. Eu me afastei, deixando-o sozinho na mesa do café. A vida continuou, mas o destino, ou talvez a crueldade, reservou um último ato para o nosso drama. 6 meses depois daquele encontro no café, recebi uma ligação. Era a secretária de Felipe. Ela estava chorando. "Bruna, preciso que você venha. É o Felipe. Ele sofreu um acidente grave. Ele está no hospital." Eu disse a mim mesma que não deveria ir. Ele era casado. Ele não era mais nada meu. Mas a memória do amor que compartilhamos me puxou para o hospital como um ímã.
Cheguei lá e encontrei Dona Elvira e seu Ricardo sentados na sala de espera, parecendo 10 anos mais velhos, a elegância habitual substituída por rugas de pânico. Marina estava ao lado deles, chorando silenciosamente. Dona Elvira me viu. Seus olhos se arregalaram, mas a raiva habitual estava ausente, substituída por um terror sombrio. "O que você está fazendo aqui?" Ela sibilou, a voz fraca. "Eu soube do acidente", eu respondi, ignorando a hostilidade. "Ele não precisa de você. Ele tem a esposa dele." Eu me sentei longe deles, esperando por notícias. A espera foi excruciante. Horas se arrastaram, cheias de silêncio pesado e o cheiro de desinfetante hospitalar. Finalmente, o médico veio. As notícias eram terríveis. Felipe havia sido atingido por um caminhão na estrada. Múltiplas fraturas, danos cerebrais graves. Ele estava em coma e o prognóstico era incerto. Naquela noite, sob a luz fria do hospital, eu fui até o quarto dele. Ele estava ligado a máquinas, parecendo pequeno e frágil sob os lençóis brancos. Seus olhos azuis, que me haviam hipnotizado no corredor da biblioteca, estavam fechados. Eu me sentei ao lado dele, peguei sua mão e ela estava gelada. "Você fez a sua escolha, Felipe", eu sussurrei, as lágrimas escorrendo livremente. "Você escolheu sua família e eles te deram tudo, menos a paz. Você estava infeliz e agora nem a riqueza deles pode te trazer de volta." Naquele quarto, a dor da família dele era palpável. Dona Elvira, a matriarca de ferro, estava desmoronando no corredor. Eu a ouvi implorar ao marido para fazer alguma coisa, como se o dinheiro pudesse subornar a morte. A tragédia não uniu a família de Felipe, ela os quebrou. Eles se culparam, se acusaram de tê-lo pressionado demais, de tê-lo forçado a uma vida que ele não queria. Eu continuei visitando-o, secretamente, nas horas em que a família não estava. Eu lia para ele. Eu lia os livros de poesia que ele amava, e eu lia as páginas do meu novo romance, que era, ironicamente, a nossa história. A história de um amor que não sobreviveu à ambição. Uma semana depois, Felipe acordou. Mas não era o Felipe que eu conhecia. O dano cerebral havia roubado dele a maior parte de sua memória recente, e o mais cruel de tudo, havia tirado a capacidade dele de falar de forma coerente. Ele me olhava com um reconhecimento vago, mas o brilho da alma dele havia desaparecido. Quando Dona Elvira e Marina entraram no quarto, ele não demonstrou reação. Ele era uma tela em branco, um eco do homem que eu amei. Eu me afastei, sabendo que meu papel ali tinha terminado. Ele estava vivo, mas a parte dele que me amou estava perdida. A última vez que o vi, ele estava em uma cadeira de rodas, em reabilitação, sendo cuidado pela Marina, que, apesar de tudo, permaneceu ao seu lado por dever. Dona Elvira me abordou no corredor, a voz era um sussurro de derrota. "Bruna", ela disse, a mão trêmula, "eu sinto muito. Eu destruí a felicidade do meu filho. Eu pensei que sabia o que era melhor. Eu o forcei a isso. Eu a olhei sem ódio, apenas com uma tristeza profunda. A senhora não destruiu apenas a felicidade dele, Dona Elvira. A senhora destruiu a minha também, mas eu sobrevivi. E a senhora vai ter que viver com as suas escolhas, assim como eu vivo com as minhas." Eu virei as costas para o hospital, para a família dele, para o fantasma do nosso amor. Eu entrei no meu carro e, enquanto dirigia, senti o cheiro do perfume enjoativo de baunilha que a Marina usava naquele dia da traição e percebi que, finalmente, o cheiro havia evaporado. Eu estava livre. A história de Bruna e Felipe não tem um final feliz. Não há reconciliação ou redenção fácil. É uma história sobre como o amor, por mais puro que seja, pode ser esmagado pela pressão da sociedade, da família e, mais importante, pela falta de coragem de um homem em escolher a verdade em vez da conveniência. Eu segui em frente. Tornei-me escritora, publiquei meu livro e encontrei a paz na solidão e na minha própria força.
mas o cheiro daquele café derramado, o azul intenso dos seus olhos e o silêncio da sua rendição são lembranças que levarei comigo para sempre. E a lição que aprendi, gravada a fogo na minha alma, é que a única pessoa que você nunca deve trair é a si mesma. Nunca se contente em ser a segunda opção de alguém, especialmente quando esse alguém te força a viver nas sombras de um legado que não é seu. Viva a sua verdade, mesmo que ela seja solitária. É o único caminho para a verdadeira liberdade. E se você chegou até aqui, se meu sofrimento tocou você de alguma forma, não se esqueça de se inscrever, deixar seu like e compartilhar essa história com quem precisa saber que o amor, às vezes, exige o sacrifício de deixar ir.